Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, traga essa palavra para cada um de nós. A tua palavra que nos traz vida, Senhor. É a tua palavra que nos traz a direção, que nos dá, Senhor, a certeza, a forte convicção de todos os dias o Senhor está conosco e nós contigo. Senhor, venha como luz iluminar todo o nosso ser nessa noite. Queremos ver e ouvir e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor quer falar para nós. Abra os nossos olhos, os nossos, Senhor, ouvidos. Oh, Senhor Jesus, abre o nosso coração. Queremos ter uma experiência íntima contigo nessa noite. Fala com a tua igreja. É por sua causa que estamos aqui. Somos exclusivamente seus, Senhor. Fala conosco. Reserva esse tempo para nós. Amém. Louvado seja o Senhor por essa semana, nessa palavra que o Senhor trouxe para nós, e tem como título dessa semana, que é a primeira mensagem do Alimento Diário, uma história de amor. Uma história linda de amor. E o título dessa mensagem é Aplicar a Palavra nas Relações Pessoais. Amém? E essa mensagem está baseada em Colossenses, capítulo 3, versículos 18 a 25. Louvado seja o Senhor. Vou começar a leitura. Amém? Senhor Jesus. Diz assim: esposas, sede submissas ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a tratei com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vós tendes Senhor no céu. Amém. Louvado seja o Senhor. Então aqui a gente é uma palavra de introdução, que é a base da mensagem que nós vamos desfrutar nessa noite. Irmãos, o meu desejo é que o Senhor possa falar individualmente com cada um de nós e de uma maneira coletiva com a tua igreja. Esse é o desejo do meu coração. E creio também que é o desejo do coração do Senhor trazer essa palavra para cada um de nós, como espírito e como vida. Amém? Louvado seja o Senhor. Então essa palavra vai ser bem prática para nós, porque o título é Aplicar a Palavra nas Relações Pessoais. Ou seja, essa palavra é para mim. Amém? Essa palavra é para você que está aqui. Louvado seja o Senhor. Irmãos, é muito importante que a palavra de Deus seja aplicada à nossa vida. Nós não podemos ficar apenas ouvindo a palavra. Nós precisamos também aplicar, viver essa palavra. Amém? Senhor Jesus, não é questão apenas de conhecer a palavra, mas precisamos ver o círculo completo dessa palavra. Conhecer a palavra não nos traz os benefícios, mas sim o aplicar a palavra. Só conhecer ela, irmãos, ela não vai trazer o benefício que ela pode trazer para mim, para você, se eu viver essa palavra. Amém? Eu quero dar um exemplo para ilustrar isso que eu acabei de falar. Eu conheço todos os benefícios do sol, tá certo? Tudo que ele pode fazer por mim, eu conheço.
tá certo? Mas eu não gosto de sair no sol. Então eu não aplico, porque eu não saio ao sol. Então, se eu não saio do sol, se eu não me exponho aos raios solares, eu não vou receber dele os benefícios. Os irmãos compreendem? Louvado seja o Senhor. Então, todos nós precisamos conhecer, ruminar a palavra do Senhor, porque apenas ouvir é uma coisa, ler é outra coisa, mas ruminar é algo diferente. E isso precisa cada um de nós experimentarmos. Isso, irmãos, ruminar a palavra é individual e também coletivo. Nós podemos fazer isso diariamente em casa, todos os dias. Amém? Ruminar a palavra. Oh Senhor Jesus, é preciso estar totalmente envolto com a palavra. E isso Paulo traz para nós um versículo que eu gostaria de começar lendo para todos nós essa noite. Está em Efésios capítulo 5, versículo 15, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Oh Senhor Jesus, esse versículo começa dizendo: vede. Irmãos, eu não sei a experiência de vocês, eu vou falar pela minha experiência. A maior dificuldade que eu tenho é de me ver. Eu não sei a experiência de vocês, se vocês conseguem ver vocês mesmos com facilidade, mas eu consigo, tenho muita dificuldade de ver eu a mim mesmo. Eu preciso da luz do Senhor para me iluminar, para me ver quem eu sou, como eu vivo, como eu ajo. Eu não sei a experiência de vocês. Por isso que essa palavra Paulo vem nos dizer: vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Esse nécio pode ser traduzido também como tolo, tá certo? Nécios como tolos, sábios. Então aqui nos diz o seguinte: como sábio, como eu tenho vivido? Eu preciso perguntar para mim, porque isso tem que aplicar para mim. Como eu tenho vivido? Como tem sido a minha experiência? Como sábio, remindo o tempo, ou como nécio, como tolo? Como tem sido a minha experiência? Isso é pessoal, tá certo? Eu estou vivendo no Espírito ou vivendo em mim mesmo? Isso é a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos. Amém? Senhor Jesus, irmãos, não nos enganamos alegando não ter tempo para o Senhor, vivendo a vida da igreja de qualquer maneira. Apesar dos compromissos seculares, possamos aprender a remir o tempo, porque os dias são maus. Eu trouxe aqui, para ilustrar para os irmãos, duas situações. Primeiro, hoje, o maior vilão da nossa vida é o tempo. Não é verdade? O maior vilão da nossa vida é o tempo. E o segundo é as desculpas. Nossa, irmão, trabalhei tanto, hoje não deu para ler a Bíblia não. Já aconteceu isso com você? Não, hoje eu não tive tempo. Quantas horas o Senhor dá para nós por dia? 24 horas. Dessas 24, qual eu tenho ofertado para Ele? Ele deu igualmente para todos nós 24 horas. Ele não deu nem um minuto a menos para mim, nem um minuto a mais. Ele deu igualmente para todos nós. Mas o que eu estou fazendo com o meu tempo? Eu estou remindo ele ou não? Qual tem sido a minha experiência? Como eu tenho aplicado isso na minha vida? Senhor Jesus, versículo 17 fala assim: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Senhor Jesus, bom, nós precisamos procurar compreender qual que é a vontade do Senhor. Quanto mais eu conheço a vontade do Senhor, mais eu vou remir o tempo.
não é verdade? Mas como eu vou conhecer a vontade do Senhor? Quanto mais eu me consagro, quanto mais eu me entrego ao Senhor, mais eu vou me tornar íntimo dEle, mais eu vou deixar Ele trabalhar no ser dEle em mim, tá certo? Então, mas qual que é o caminho para isso acontecer comigo? Paulo vai nos direcionar aqui, ele dá para mim e para você, versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, então eu posso encher-me do Espírito. Oh Senhor Jesus, irmão, você pode encher do Espírito. O Senhor deu isso para cada um de nós, é direito nosso, é nossa herança, encher do Espírito. Oh Senhor Jesus, e como eu vou conseguir isso? Como eu vou conseguir praticar isso, o encher do Espírito? Versículo 19, diz assim: falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora eu gostaria de praticar isso que nós acabamos de ler, encher do Espírito, através do que? De ruminar a palavra, amém? Então eu gostaria de convidar os irmãos para a gente ficar de pé e ler e orar o versículo 15 e 16, amém? Portanto, amém? Amém? Vamos orar e ler esse versículo? Vamos ruminar? Amém? Podemos falar uns para os outros. Seja a paz de Cristo. Amém. 15 e 16? Sim. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Amém? Senhor Jesus, quando vejo prudentemente, como atrás, preciso ver se como entrar, não como nessas, você não sabe, você não vive nessa. Oh, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Os dias são maus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós podemos ler juntos, todos nós. Porquanto vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aleluia. Irmãos, eu creio que podemos aceitar agora, amém? Eu creio que depois que nós oramos e lemos esses versículos, o Senhor começou a nos iluminar mais, não é verdade? O Senhor começou a mostrar uma forma como eu e você tem andado, não é verdade? O Senhor começou a nos mostrar. Eu creio nisso. E quando eu estava preparando essa palavra, foi muito expulso. Mas louvado seja o Senhor. Não é para mim poder condenar ou julgar, mas para trazer salvação para nós. Amém? Louvado seja o Senhor. Quanto mais, irmãos, nós ruminamos a palavra, mais vida nós ganhamos. Quanto mais eu rumino essa palavra, mais ela torna íntima de mim. Eu me aproprio dessa palavra, ela torna a minha constituição. Louvado seja o Senhor. Eu posso ruminar, eu posso comê-la. O Senhor é um pão vivo que desceu do céu. Oh Senhor Jesus. Irmãos, agora eu gostaria de ler uma passagem muito conhecida nossa, mas o Senhor me deu a incumbência de trazer para os irmãos essa noite. Está registrada em Mateus,
capítulo 25. Diz assim, Mateus, capítulo 25, é a parábola das 10 virgens, amém? Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, a tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saíram ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-a. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E aos que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas e fecharam-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, exclamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Ó Senhor Jesus. Bom, nós sabemos que o Senhor está voltando. Todos nós sabemos isso. Isso é um fato. O Senhor está voltando. Agora nós precisamos ver como eu tenho me preparado, como você tem se preparado para encontrar com Ele. Para chegar naquele dia, como que eu vou estar, como você vai estar. Por isso que hoje o Senhor está falando para nós, de novo essa palavra. Tá certo? Então aqui, o versículo 1 diz assim, então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Louvado seja o Senhor, que um dia o Senhor nos chamou. Todos nós somos chamados por Ele, vamos? E ao ser chamados, nós saímos do mundo ao encontrar com Ele, com o nosso noivo. Nós estamos caminhando, todos os dias nós estamos caminhando para encontrar com Ele, não é verdade? Esse é o nosso objetivo, todos os dias, nos preparar para esse dia. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, aqui tem um grupo, a Bíblia fala, 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Mas não quer dizer que a metade dos cristãos são prudentes e a metade são nécias, não é isso. Certo? Isso aqui é só para a gente ter uma noção. Agora, o que a gente precisa perceber é o viver delas. A lâmpada aqui, fala que a lâmpada representa o quê? O espírito humano. Tá certo? Então todas elas tinham lâmpada. Mas o que fez a diferença delas foi que um grupo de pessoas aqui levaram azeite nas suas vasilhas. E esse azeite representa o espírito. A vasilha representa a alma. Esse grupo permitiu que esse espírito trabalhasse no ser delas, transformando o dia a dia, buscando o dia a dia ser aperfeiçoado e transformado pelo esse Senhor. Quando elas receberam este chamado, irmãos, todas elas receberam o mesmo chamado. Isso nós precisamos ficar impressionados. Mas o viver delas que fez toda a diferença. Saber que foi chamada, todas elas sabiam, mas a diferença foi na reação que cada uma delas tiveram. O Espírito foi dado para todas, mas o encher foi apenas algumas.
Senhor deu o Espírito para todos nós. É a nossa responsabilidade nos encher do Espírito, não é verdade? É nossa responsabilidade é buscar, queridos, almejarmos, aplicar a palavra na nossa vida. Eu não posso querer que o Nélio viva a palavra. Sim, claro, eu posso desejar isso para o irmão, mas primeiro eu tenho que viver a palavra. Os irmãos entendem? Primeiro a palavra é aplicada para mim. Eu preciso ter essa realidade. Cada um de nós precisamos ter essa realidade. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Elas, irmãos, outro exemplo que eu anotei aqui. Tinha um grupo de pessoas aqui que estavam satisfeitas com o viver de reunião. Só no sábado comigo, a lâmpada só tinha na lâmpada. Só de sábado comigo está ótimo, mas tinha outro grupo que tomaram a decisão de todos os dias encher do Espírito. Olha só, irmãos, eu anotei, fiz a anotação aqui, ó Senhor Jesus, elas não estavam satisfeitas com viver apenas de reunião, não, elas tomaram a decisão, a palavra como vida, como luz e direção para elas. Olha só que maravilha. Eu queria ler um versículo que é bem conhecido por cada um de nós, que está em Salmo 119, que os irmãos proclamaram aqui na reunião. Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Irmãos, por um lado, a palavra é lâmpada, ela pode iluminar aonde eu vou pisar, tá certo? Iluminar o meu caminho. Por outro lado, ela é luz no meu caminho. Eu tenho norte, eu tenho a direção, eu sei para onde estou indo, porque tem aquela luz que me guia. Isso é maravilhoso? Tudo que eu necessito está aqui na palavra. Por um lado, ela é lâmpada, eu não vejo no lugar. Por outro lado, ela é luz para o meu caminho. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Hoje muitos cristãos, quando falam que o Senhor está voltando, eu não sei a experiência de vocês, mas às vezes alguém fala assim: o Senhor está voltando, está prestes a voltar. Às vezes você ouve assim: não, Senhor, espera mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho. Eu ainda não estou preparado. Já ouviu isso, irmãos? Quem já ouviu essa frase? Já ouviu? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. A grande pergunta é: por que não está preparado? Nós vimos um exemplo aqui agora, né? O que nós precisamos é dizer para o Senhor: Senhor, me prepara para a sua volta. Eu quero viver apercebido. Eu não quero viver distraído nesse mundo. Eu quero viver apercebido, enchendo-me do Espírito, desfrutando da sua vida, da palavra como vida e direção para mim. Ó Senhor Jesus, irmãos, e é por meio dessa palavra, como vida para nós, é que nos conecta com Deus. É por meio dessa palavra que eu sou conectado diariamente e sendo enchido do Espírito, eu tenho intimidade com Deus. Quanto mais eu vou na palavra e rumino, mais ela entra para dentro de mim, e eu sou um com ela, ela é comigo. Ela faz parte da minha constituição. Tem um ditado aí no mundo que fala assim: que nós somos aquele que comemos, não é verdade? Se eu como da palavra, eu falo a palavra, eu expresso a palavra, porque tem um versículo que fala que a boca fala e está cheio do coração, não é verdade? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Irmãos, nós não podemos estar felizes com apenas o viver de reunião. Nós precisamos querer algo mais. Amém? Algo mais. Senhor Jesus, é desfrutar da palavra todo dia, junto com os irmãos, individualmente,
desfrutar do Senhor por meio da palavra. Amém? Encoraje os irmãos. Louvado seja o Senhor. Vamos dar seguimento. Apocalipse. Mesma linha, em Apocalipse, capítulo 3. Ó Senhor Jesus. Em Apocalipse, capítulo 3. Versículo 14, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, ele escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente e nem frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Senhor Jesus. Você quer a carta, né, que o Senhor escreveu para a igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Quando eu estava desfrutando dessas porções, irmãos, eu fui muito exposto. Eu ouvi o Senhor falar para mim: quem me dera se você fosse frio ou quente. Porque você fosse quente, eu poderia te explicar. Mas se você fosse quente, eu poderia aquecer você. Irmãos, esse quem me dera bateu muito forte em mim. Quem me dera fosse frio ou quente. A pergunta é: qual o tipo de sentimento que eu e você tem colocado no coração? Aqui ele fala: assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Eu falei para ele: Senhor, eu tenho causado em ti alguma azia, má digestão? O meu viver não tem te agradado? Irmão, essa é uma pergunta que nós precisamos ir diante dele. Ele disse assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Esse rico e abastado quer dizer que eu conheço a palavra como uma doutrina. Eu não vivo, eu não aplico ela para mim. Posso aplicar para alguém, mas para mim eu não aplico. Eu sou rico e abastado.
Senhor Jesus. Nem sabes, o Senhor fala, nem sabes que tu és infeliz. Por que eu sou infeliz? Por que o Senhor está falando isso? Porque se eu não aplico, se eu não vivo essa palavra, se eu não tenho realidade disso, eu não tenho felicidade, eu não tenho alegria. Os irmãos concordam com isso que eu estou falando? Amém. Ainda mais, miserável, pobre, cego e nu. Miserável por quê? Porque eu sou pobre, não tenho a vida. A palavra não está como vida germinando em mim, ela só ficou como uma doutrina exterior. Eu não experimento ela, eu não vivo essa realidade, eu só tenho conhecimento. Então o versículo fala que o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, qual é a condição? Pobre, cego e nu. Eu não consigo ver, eu estou nu, a minha nudez. Mas aqui é um conselho para você e para mim, para todos nós. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Irmãos, aqui fala, comprar quer dizer um preço. Eu preciso pagar um preço, é isso? Então, o que eu vou comprar então? Como que eu vou fazer? É lendo a palavra, é buscando a palavra, é vivendo a palavra. Eu estou comprando, eu estou buscando, eu estou tomando ela como vida para mim. Eu estou tomando ela para ser a minha direção, para ser a minha luz no meu caminho. Amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, e quanto mais eu tomo essa palavra, quanto mais eu experimento essa palavra, as minhas vestiduras vão se tecendo, né? O Senhor vai nos vestindo, tirando toda a nudez. E aqui fala, colírio para os olhos. A palavra do Senhor é colírio para nós. Quanto mais eu desfruto, eu vejo, tomo posse disso, ela vai abrindo os meus olhos. Eu posso ver a mim mesmo. Se eu perguntar para a Nilza quem eu sou, ela vai falar rapidamente. Mas eu tenho dificuldade de ver isso. E se ela perguntar para mim, eu posso falar para ela, não é verdade? Por isso nós precisamos da palavra, porque quando ela ilumina, nós temos a oportunidade de nos arrepender e voltar para o Senhor. Olha o que ele fala aqui, ó. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ser pois zeloso e arrepende-te. E o versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. O Senhor está à porta, irmãos, batendo. Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer para nós. O Senhor está à porta batendo? Se Ele está à porta batendo, isso é um mau sinal. Sabe por quê? Porque Ele está do lado de fora. Não é verdade? A palavra só está exterior, ela não está dentro. Ele está batendo. Abre a porta. Abre a porta, Zé Roberto. Eu quero entrar. Se eu ouvir e abrir a porta, se eu pego a palavra e desfruto essa palavra, ela vem como vida para mim. Aí o que vai ser? Ela vai ser comida. Irmãos, olha que intimidade maravilhosa. O Senhor fala, eu serei com você e você comigo. Olha que maravilha. Na sua casa, na sua mesa, senta com você só pessoas que têm intimidade com você, não é verdade? Você não leva pessoas estranhas, pessoas que você nunca viu sentar na mesa para comer com você.
Quem vai na sua casa comer com você pessoas que você conhece, pessoas íntimas sobre isso? Olha só, tornar íntimo de Deus. Quanto mais eu desfruto dessa palavra, mais Ele vem e traz o alimento para mim. Eu posso comer junto com Ele. Isso não é maravilhoso? E olha agora, irmãos, que eu gostaria que os irmãos pudessem ver que maravilha desse chamamento do Senhor. Ele fala assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Olha que maravilha, irmãos. Isso é maravilhoso? Então agora esse versículo a gente precisa desfrutar agora, né? Dar-te-ei sentar-se comigo no meu trono. Eu quero te fazer uma pergunta: quem está no trono da sua vida? É você ou o Senhor? Quem governa a sua vida? É você ou o Senhor? O Senhor fala assim: ao vencedor dar-te-ei de sentar comigo no meu trono. E ele fala aqui nesse versículo: assim como também eu venci. Irmãos, como o Senhor venceu? Ele teve vontade própria? Ele fez a vontade dele? Exclusivamente fez a vontade do Pai. Ele disse várias vezes. Ele tomou a cruz. A pergunta é: quem é? De novo, quem é que está no trono da sua vida? É você ou é o Senhor? Para me assentar nesse trono com Ele, eu preciso deixar que Ele governe minha vida. Eu preciso que Ele seja o centro, o conector da minha vida. Não é verdade? Ainda mais, Ele disse assim: ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu creio que essa palavra é de grande encorajamento para cada um de nós. Porque tudo que eu e você precisa e necessitamos, o Senhor já nos deu. Não é verdade? Já está em nós. Já faz parte da nossa constituição. O que eu e você precisamos fazer é viver, é experimentar isso. Eu estava desfrutando, né? Eu posso chegar na casa do Nélio e a irmã Nélio está preparando um almoço. Aquele cheiro mais gostoso, muito cheiroso. Mas eu só vou saber se aquela comida está boa, se temperada, saborosa, é se eu experimentar. Aí quando eu experimento essa comida, ela faz parte da minha constituição. Louvado seja o Senhor, porque a palavra de Deus é para nos alimentar. O Senhor disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém? Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu vou parar por aqui hoje. Amanhã a gente continua. Que o Senhor nos abençoe, guarde nossos corações. Eu creio que tudo aquilo que o Senhor falou para mim e para você, se eu e você praticarmos, nós vamos estar falando assim para Ele: Senhor, volta logo. Eu estou te esperando. Porque esse mundo não há nada bom, igual você compartilhou. Nada de bom. Ó Senhor Jesus, volta logo. Demora mais não. Porque eu e você estamos apercebidos, esperando o nosso Senhor, com o nosso coração cheio de amor e de alegria. Amém? Louvado seja o Senhor. Amém. Jesus é o nosso Senhor.